Olá a todos, sejam bem-vindos à etapa 2, onde nós veremos a parte de vedação e elementos construtivos. Então vamos lá. Para fazer a elevação das paredes, a primeira coisa que vai ser feita é a locação dessas paredes, né? Identificar onde as paredes vão iniciar a primeira fiada de acordo com o projeto arquitetônico. Uma coisa importante é sempre conferir qual é o bloco que você vai utilizar, qual a espessura do bloco. Qual é a espessura final que vai ficar a parede? Porque às vezes o arquiteto considera no projeto a parede com largura de 15. Largura de 15 seria um bloco de 9 com um chapisco, bolsa e reboco pelos dois lados. Agora, se você não for usar um bloco de 9, se for usar um bloco de 13, a parede vai ficar mais grossa do que está no projeto. Então, o arquiteto, às vezes, ao invés de colocar essa diferença para um cômodo interno, coloca para um externo, entende? Então, isso é bom verificar antes de começar a alocação das paredes. Aqui tem uma imagem que dá para verificar ó, a colocação das lajotas em posições, para que seja verificado o tamanho do cômodo, se a parede vai ficar um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, tá? Vai ficar em posição suficiente para poder esconder o pilar, ou deixar a quina somente para um lado. Isso é bom ser verificado na obra, e não pode ter dúvidas, porque imagine, se já começar a parede na posição errada. Não pode, né? Então, a primeira coisa é chapiscar ou passar argamassa com desempenadeira dentada na face das estruturas de concreto. Então, nesses pilares, onde vai subir a alvenaria, tem que chapiscar ou passar argamassa, tá bom? Para criar uma ponte de aderência, porque os pilares concretados geralmente têm a superfície mais lisa, então ele precisa dessa ponte de aderência. Então, a elevação da alvenaria no nível, no prumo, com esquadro nos cantos. O esquadro é muito importante. Imagine você já subir as paredes, o cômodo, ao invés de estar formando ali um retângulo perfeito com as medidas das duas paredes iguais, né? As paredes, por exemplo, a da entrada do quarto no início e a do fundo, a mesma largura, ela já fica toda fora, né? Então você já está chegando no quarto vendo ele todo torto. Então não pode. Ela já tem que começar no esquadro. Então não pode também, deixa que eu conserto no reboco. O pedreiro tem muito isso, né? Ele quer levantar a alvenaria errada para consertar no reboco. Não existe isso. Você conserta no reboco, você está fazendo um reboco mais grosso, você está gastando mais areia, está gastando mais cimento, mais cal, sem necessidade, tá bom? Então, elevação da alvenaria no nível, no prumo, com o esquadro em todos os cantos, sempre com a amarração correta entre as paredes. A junta sempre tem que ser amarrada. E lembrando de deixar os vãos para as esquadrias. Então, temos aqui algumas imagens para exemplificar. A primeira aqui em cima da figura 19. Na esquerda, nós temos o profissional conferindo o nível dos blocos cerâmicos, né, com um nível de bolha, um nível de mão. Na imagem ao lado, temos o profissional conferindo o prumo da parede, o profissional está subindo torta. Quando ela sobe torta, acaba tendo que fazer, às vezes, o reboco mais fino embaixo, aquele reboco super grosso em cima, nunca fica legal. Ligação com a amarração entre as duas paredes, nessa imagem de baixo, né, mostrando a junta amarrada. Nunca pode ser feito a junta alinhada, sempre amarrada obrigatoriamente. Inclusive, supondo que você fechou um vão, aliás, você deixou um vão aberto e depois vai ter que fechar, na hora de fechar, quebre as lajotas uma assim, uma não, para você fazer a amarração. Se você fecha um vão em uma parede que está amarrada e aquele fechamento não está, vai trincar em volta dele, não vai ficar bom. Já vi muito isso também, realmente acontece, pode acreditar. Então, o traço para assentar os blocos cerâmicos recomendado é de 1 para 2 para 8. Uma parte de cimento, 2 de cal e 8 de areia. Tem que ser feita a instalação da tela de amarração de alvenaria entre os pilares, os blocos cerâmicos, a cada 2 fiadas nas paredes externas e a cada 3 fiadas nas paredes internas, fixados com pino de aço e arruela com pistola, ou utilizar ferro cabelo com diâmetro 6,3 para amarração da alvenaria na estrutura. Vou mostrar aqui como funciona isso. Nessa imagem de cima, nós estamos fixando a alvenaria
no pilar, tá bom? Porque imagine que você não fixa a alvenaria no pilar, que você só levanta os blocos cerâmicos. Eles estão soltos, a única coisa que está segurando é a argamassa que está ali na lateral. Então, você tem que fazer uma ligação mais rígida. Como você pode fazer isso? Com essa tela fixada com os pinos de aço, deixando 40 centímetros para fora do pilar, né? Indo para a junta dos blocos e 10 centímetros subindo no pilar. Ou uma segunda opção, é você usar o ferro cabelo, né? É um ferro aí de 6 milímetros. Você chumba ele para dentro do pilar e sai com ele pelo menos 40 centímetros para dentro da junta da parede, né? Então, você sobe a fiada, coloca esses dois ferrinhos, né? De ferro cabelo, continua subindo, coloca mais dois ferrinhos e vai indo embora. Duas fiadas em paredes externas e a cada 3 fiadas em paredes internas. Construção de vergas nos vãos das portas e vãos abertos e de vergas e contravergas nos vãos das janelas. Esses elementos podem ser executados com bloco ou canaleta de concreto, na mesma espessura que os blocos cerâmicos, com 2 barras de 10 milímetros preenchido com concreto ou graxa. Então, vamos ver aqui. Nessa imagem de cima, nós vemos como funciona a redistribuição das tensões, das cargas que vêm de cima. Então, vemos aí a porta que tem a verga, a carga em cima, ela passa pela verga e é redistribuída para as laterais. Mesma coisa na contraverga. Importante na hora de fazer esses vãos de esquadrias, considerar que no vão de porta, vamos supor que o vão da porta é de 80. Então, você tem um vão de porta com largura de 80, você vai descontar 3 centímetros do marco de cada lado e mais pelo menos 1 centímetro de cada lado para o chumbamento. Então, se o vão tem 80 de largura, na verdade você vai deixar 88. Se você não faz essa conta antes e anota ali no projeto profissional, ele fecha tudo com 80. Depois ele sai indo em vão, cortando com a maqueta e quebrando. Então, são 2 trabalhos, né? Não precisa disso. Já pode anotar ali no projeto qual o vão que tem que ser deixado, que aí ele já faz direto. E na altura, tem que lembrar de deixar o vão da porta, considerando o contrapiso, considerando o marco em cima, com o espaço para o chumbamento e a verga, né? Porque a verga não vai ser feita com a lajota normal, ou vai ser feito com bloco de concreto, ou vai ser feita aquela verguinha pré-moldada no local, né? Que a pessoa faz a ferragem concreta e depois coloca na posição. Tem que lembrar de descontar o vão com o marco, o espaço para chumbamento e colocar a verga. Essa verga, ela tem uma medida, né? Que ela passa para as laterais, no mínimo 20 centímetros. Para saber qual é o tamanho ideal, a gente pega o tamanho do vão, que nessa imagem de baixo a gente está vendo que o vão é L, e aí, o espaço que ele passa do vão é L sobre 5. Porém, se esse vão ele é muito grande, ele passa aí de 1,80 m, 2 metros, deve se calcular uma viga para ele, tá? Porque essa verga é para vãos menores. Vão muito grandes, você começa aí uma janela 2 metros e meio, 3, não é verga mais, passa a ser uma viga. Então, analisa isso na obra antes para passar profissional. Se vai fazer verga e contra-verga, você vai precisar calcular uma viga, então muito cuidado com isso. Aí, na hora de concretar a verga e a contra-verga com bloco, como geralmente nós fazemos? Se o bloco de lajota, né, o bloco cerâmico é de 14, a gente compra um bloco de concreto de 14 para fazer esses elementos. A gente faz uma camadinha de concreto, coloca 2 barras de 10 milímetros ou 12 e termina de preencher e deixa ele escorado. Depois de alguns dias a gente retira a forma. Então, agora, elevação de parede com elementos construtivos. Então, aqui, entre as paredes e as vigas superiores, nós temos que deixar uma folga de 3 centímetros para o encunhamento com argamassa provida de aditivos expansores. Podemos postergar o máximo possível fazer esse encunhamento, para que a deformabilidade estrutural já esteja em parte realizada. Como é que funciona isso? Entre a viga superior e a alvenaria, temos que deixar um espaço de 3 centímetros para preencher com material flexível, porque com o tempo essa viga tende a fletir um pouco. Isso é até já
já considerado no projeto, né? Tem uma deformabilidade ali admissível. Então, tem que preencher esse espaço de 3 centímetros com argamassa. Esse processo é chamado de empunhamento. Aqui onde nós fazemos obra, é até difícil achar argamassa de empunhamento, porque as pessoas não fazem esse empunhamento. Então, os materiais de construção não vendem o produto, porque não é uma prática muito comum, mas é o ideal fazer, é importante realmente deixar esse espaço para o empunhamento, essa folga, né? Instalação de tela de reforço nas faces entre pilares ou vigas e a parede de blocos cerâmicos para evitar fissuras por serem materiais que dilatam de forma diferente. Então, aqui, na junção da alvenaria com viga, alvenaria com pilar, laje com alvenaria, entre pilares, alvenaria com viga e pilar, todo material que é cerâmico, na hora que se encontra com material que é de concreto, as duas dilatações são diferentes, então vai abrir uma fissura entre esses dois materiais. E isso não adianta, sempre vai acontecer, porque dilatam de forma diferente, com hora tá calor, hora tá frio. Então, se você não coloca essa tela, você faz um reboco na frente dessa estrutura, né? Chapisca, reboca, faz uma pintura, às vezes com o tempo ali você vai ver uma fissurinha descendo na parede, que é um encontro entre essas duas estruturas e acontece, não tem jeito. Então é importante usar essa tela nos encontros, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido todo esse processo, todas essas aulas até aqui. E eu continuo aqui no grupo disponíveis para dúvidas, para a gente compartilhar informações, experiências, tá bom? Então é isso, muito obrigada.